Você acompanha na nossa programação e no Cidade Alerta, que começa às 6 horas da tarde. E falando em política, Danilo Cacheta, vamos à nossa redação conversar com ele. Danilo, senador Aécio Neves se pronunciou depois que virou réu nas investigações da Lava Jato. Boa tarde. Oi, Rafa, boa tarde para você, boa tarde a todos. Sim, Rafael, logo após aquela sessão de ontem lá na primeira turma do Supremo Tribunal Federal, o senador Aécio Neves chamou alguns jornalistas lá no plenário do Senado e disse que recebeu com absoluta tranquilidade essa decisão do STF, que era uma decisão já esperada e que agora ele vai provar todas as legalidades dos atos dele. A decisão foi tomada ontem pela primeira turma e por unanimidade, por 5 votos a 0, os ministros da primeira turma do STF decidiram então aceitar receber a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o senador Aécio Neves por corrupção. E por 4 votos a 1, eles também decidiram receber a denúncia de obstrução de justiça, Rafael. Mas o que muda agora? Por enquanto nada, viu? Porque o senador ainda tem a prerrogativa de parlamentar, então ele continua exercendo as funções dele, não pode ser preso neste momento. Isso significa que o processo vai continuar. Ele vai responder como réu penalmente no Supremo Tribunal Federal. A partir de agora, o ministro relator do caso, Marco Aurélio Mello, vai ouvir testemunhas, colher depoimentos, solicitar provas, fazer diligências. Depois vai ouvir a Procuradoria-Geral da República, vai ouvir o senador Aécio Neves, vai juntar todas essas informações e depois que o processo estiver totalmente pronto, o ministro Marco Aurélio entrega esse relatório ao revisor, que é o ministro Luiz Roberto Barroso. E aí sim é que a sessão de julgamento será marcada no Supremo Tribunal Federal. Só lembrando, Rafael, o senador Aécio Neves é acusado de tentar atrapalhar as investigações da Operação Lava Jato, quando ele pediu R$2 milhões supostamente em propina ao empresário Joesley Batista, dono do grupo JIF. Agora a população, o pessoal em casa quer saber, ele pode ser candidato? O Aécio, ele pode concorrer à eleição que acontece esse ano, 2018? Essa é a grande questão da história, Rafael. Que ele pode ser candidato, não há dúvida nenhuma. Ele pode sim ser o candidato, ele é só réu. Então, quer dizer, ele ainda vai ser, ele é acusado, ele vai ser ouvido, vai juntar provas, testemunhas e tudo mais. Não significa que ele foi condenado por esses crimes ainda, né? A que pese, pela indicação dos ministros lá da primeira turma, tudo indica que a tendência é essa. Mas ele pode sim ser o candidato e a grande questão é, se ele for reeleito, ele, senador da República, ele continua com todas essas prerrogativas de função. Então, por exemplo, para ser preso, ele precisa de uma autorização do plenário do Senado Federal, ainda que condenado pelo plenário do STF, por exemplo. Ele só perderia o mandato se o plenário do Senado Federal assim decidisse. Agora, isso acaba no final desse ano. Se o senador Aécio Neves não for reeleito, aí ele perde todas as prerrogativas de foro e o processo volta lá para a primeira instância da Justiça, viu, Rafael? Tá certo. Obrigado, Danilo, pelas informações aqui no nosso Balanço Geral. Você não perde nada.